Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor recebeu os louvores. Mas agora é a hora da palavra, é a hora de aprender um pouco mais. Uma palavra de Deus, porque é essa palavra é que nos torna espirituais. É através dela que o Senhor fala com cada um de nós nas igrejas. É através da palavra que nós somos consertados, de fé em fé, de glória em glória. Somos transformados pelo poder que nela há. Abram vossas Bíblias em Salmos 23. Salmo 23. Esse irmão Júlio gosta, né, irmão Júlio? Salmos 23. Amém? Salmo 23. A palavra de Deus fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, e guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Soberano Deus e Pai, fala conosco, Espírito Santo, através da Tua palavra. Dê para nós mais crescimento espiritual, entendimento sobre a palavra de Deus, que vai transformando-nos de fé em fé, de glória em glória, e que o Senhor continue operando poderosamente no meio de nós, guiando os nossos caminhos, nos fortalecendo nessa caminhada a qual o Senhor caminha com cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor. Esse salmo ele é direcionado a Davi. Davi escreveu esse cântico. Ele faz uma comparação sobre os pastores, sobre as ovelhas do Senhor. Ele mostra o tanto que nós somos fracos quando nós nos comportamos em meio às coisas espirituais. Porque o inimigo, desde o começo, desde o jardim do Éden, ele vem nos manipulando, através da mentira, através da soberba, através das concupiscências. Por isso há uma dificuldade muito grande para que a gente entre no caminho. O que está em João 3, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Um segundo nascimento agora espiritual. Davi provou desse nascimento. A palavra de Deus fala que quando Samuel chega na casa de Jessé, seu pai, para ungí-lo, ele não estava lá, estava nas malhadas, cuidando do rebanho. Porque o rebanho precisa do pastor. O rebanho não tem força para se defender do urso, do leão, do lobo. Ele precisa sempre do pastor. O pastor aqui é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala através do cajado, através do entendimento, através das leis, que o Senhor vai nos protegendo e nos transformando. Ele teve essa transformação na vida dele. Num determinado momento da vida dele, ele estava cuidando das ovelhas e de repente ele se vê ungido pelo Samuel, o maior profeta, juiz daquele momento. E ele acredita quando acontece na vida dele, porque isso é ter fé. Ter fé é quando as pessoas que estão ao teu lado não acreditam em você, mas Deus acredita e fala: continua avançando, eu estou contigo.
Toda a família de Davi não acreditou, seu pai não acreditou nele, seus irmãos não acreditaram nele quando Samuel unge e fala que ele ia ser rei. Ninguém acreditou, mas ele acreditou, mostrando que somos nós que temos que acreditar na palavra. A salvação é individual. Cada um com seu esforço, com a sua vontade, buscando o alimento, buscando o conhecimento, vai crescendo igual a árvore plantada a ribeiros. Depende de você. Eu estou aqui, passo a mensagem, você vai entender se você tiver força de vontade. Se você pegar uma mensagem de 45 minutos, mesmo que você entenda 5 minutos dela ou 10 minutos dela, é o suficiente para que Deus opere no seu coração, no coração de cada um de nós que estamos aqui. Não olhando para o mundo, não olhando para as pessoas que falam para você, não vai dar certo, não desacreditando você, porque Deus está sempre conosco, nos fortalecendo. Davi passou por tudo isso, por isso ele escreve esse salmo, mostrando que Deus esteve com ele todo o tempo. Ele passou dificuldades com Deus, teve intimidade com o Senhor o livrou da mão de Saul, da mão do Golias e de todas as pessoas que tentaram fazer o mal à sua vida, porque ele acreditou de verdade, dependia dele. E aconteceu porque ele teve força de vontade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Depois de toda uma caminhada com ele, depois de toda uma intimidade com Deus, porque você só vai ter intimidade com Deus a partir do momento que você anda com ele. Como você pode dizer que conhece a Deus se você não tem intimidade com Deus? Você pode ter intimidade com alguém que você não conhece? Não existe isso. Intimidade vem no conhecer a palavra, conhecer aquilo que Deus tem de melhor para nós. Quando começamos a fazer a vontade, Deus agrada e Ele começa a guiar os nossos caminhos, assim como Ele fez na vida de Davi. Transformou ele no menino pequeno que estava nas malhadas, nem em casa não estava, ninguém acreditou, no rei de Israel. Juntou as 12 tribos. Mas foi fácil? Não. E a palavra é fácil? Não é. Jesus Cristo fala, 2 portas, não tem terceira porta, é uma porta estreita e uma porta larga. A larga era aquela que nós estávamos no mundo, na concupiscência, na bebedeira, nas brigas, em tudo aquilo que acontecia antes. Logicamente que você não vai entrar na palavra e vai ser mudado da noite para o dia, vai levar tempo. Não importa o tempo que leva, Noé demorou mais de 90 anos da sua vida para fazer a obra de Deus. Moisés demorou 40 anos atravessando o deserto. Praticamente a vida de Moisés foi sendo transformada. Só para ser transformado, Moisés demorou 42 anos. Ele começa o ministério com 84 anos de idade. Mas ele teve força de vontade, depois que ele aprendeu o sentido da vida, porque o verdadeiro sentido da vida está na palavra do Senhor. Para você saber disso, tem que buscar, senão você nunca vai saber, vai passar o resto da sua vida, e só vai ver no final, no último passo. Faça o que você faça onde você ande, mas um dia você vai dar o último passo aqui na terra, e você precisa de Jesus Cristo. Lembra disso. O problema é que o maligno quer que você não acredite na palavra, fica do lado dele, das concupiscências, da soberba da vida. Porque o ser humano só lembra de Deus na hora que está morrendo, quando um parente sofre um acidente, aí ele vai buscar a Deus, mas ele não conhece a Deus, como que Deus vai responder com ele? Não tem intimidade. Por isso tem que buscar verdadeiramente a palavra do Senhor. Em Lucas 3, 15 e 20, a palavra de Deus fala assim, Lucas 3, 15 e 20. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão direita e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista começa a batizar no Jordão,
foi profetizado com seu pai Zacarias lá no templo. Um anjo, Gabriel, chegou em Zacarias e falou para ele que aquilo que ele tinha orado muitos anos ia acontecer, que ele ia ter um filho. Mas ele já tinha até deixado de orar, porque muitos anos já haviam passado, ele já estava velho. Mas para acontecer o milagre nas nossas vidas, para a obra de Deus acontecer nas nossas vidas, não importa o tempo, porque Deus está fora do tempo. Quando Ele quer fazer a obra na vida de alguém, não importa o tempo que vai levar, não importa a idade que você tem, não importa os defeitos que você tenha, não importa nada disso, porque Ele vai trabalhando primeiro isso em nós, e depois vai transformando, e depois coloca na palavra, assim como Ele fez na vida de Moisés, e de todos esses grandes homens que andaram com Ele. E é assim que Ele faz aqui também no meio de nós, transformando de fé em fé. Quando João Batista começa a batizar no Jordão, poucas pessoas iam, ou quase ninguém ia. Algumas pessoas passavam e via aquele homem pregando, com roupa de couro, com cinto, comendo mel silvestre e gafanhoto. Ninguém dava moral para ele. Ninguém dava moral. Mas ele desistiu? Não. Porque Deus tinha dado a palavra e falou para ele: prega a minha palavra, não importa com ninguém. Prega a minha palavra que eu estou no meio de vocês. E ele continuou pregando. Passou-se 6 meses, passou-se 1 ano, e as pessoas continuavam não olhando. Mas quando a pessoa começa a ver a determinação, porque o povo de Deus tem determinação, porque o Espírito Santo é que guia e fala, a obra de Deus ela vai crescer no tempo certo de Deus. Depois de 1 ano e pouco, começa a ir algumas pessoas, os pobres, sofridos, por aquele maltrato, faltando às vezes o alimento em sua casa, e aí vai no Jordão e resolvem a batizar João, batizar de arrependimento dos pecados. E aí chega em casa e algo acontece na vida deles, que nós sabemos. A partir do momento que nós começamos a andar com Deus, nós começamos a ter a verdadeira paz no coração, porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. Eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque o mundo te dá alguma coisa e pede algo em troca. É barganha. O mundo é barganha. Deus não é barganha, porque Deus já deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos pelo poder da palavra de Deus. Mas para ter entendimento, você tem que entrar nesse caminho, você nunca vai entender, porque é o próprio Espírito Santo é que convence do pecado. E aí as pessoas começaram a ir, e de repente a palavra de Deus fala que milhares e milhares de pessoas, toda adjacente do Jordão, estavam indo ser batizadas por João Batista. Por quê? Porque João Batista não desistiu, continuou firme, porque sabia que a obra era de Deus. E quando o povo começa a pensar se João Batista era Jesus Cristo, que poderia crescer no coração dele, né? A soberba, falar, eu posso ser Jesus, aí Jesus não está aqui, todo esse povo vindo batizar. Porque é assim, quando as coisas começam a crescer, a pessoa começa a mostrar quem ela é de verdade. Às vezes a pessoa foi humilde toda a vida quando era pobre, pequenininha. Quando Deus levanta, dá poder para ela ou para ele, aquela pessoa começa a se exaltecer, se tornar grande. E aí Deus vai e tira de novo. Porque toda glória é do Senhor. Por isso João Batista andava com aquelas roupas simples. Por isso que ele estava no deserto, porque o crente vai entender de verdade a palavra é no deserto, é na oração. Se você não orar, não adianta, a palavra nunca vai tocar no seu coração. E as pessoas mal oram quando vêm na igreja. Tem que orar em casa, ora pelo menos 15, 20 minutos em casa, todos os dias. Ora pela igreja, ora pelo pastor, ora pelos irmãos, ora para todas as pessoas, ora pela Ucrânia que está passando essa dificuldade. Mas ora, através da oração Deus vai operando e você vai começar a sentir a presença dele dentro de você. João Batista sabia disso. Por isso a dificuldade não abalou ele. Por isso 1 ano ali, ninguém indo, não abalou ele. Ele continuou ali firme, porque sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Porque Deus sempre fala para o seu povo, continua, porque eu estou com vocês, fazendo essa obra, porque eu sou o dono da obra. Nós só somos servos, só vasos de barro, só fazendo a vontade do Senhor. E de repente João Batista se torna tão grande, para batizar um Deus, que era o Senhor Jesus, que era primo dele. E isso é fazer a obra de verdade. Em Êxodo 14:10, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 14:10, Êxodo
14, 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Um povo escravo cativo no Egito, 400 anos, clama a Deus para Deus tirá-los, porque Deus só vai operar na sua vida, se você falar com Ele. É simples assim. Se você não falar com Deus, Ele não vai agir, Ele não interfere no seu livre-arbítrio, nunca vai interferir no seu livre-arbítrio. Se a sua vontade é beber, você vai beber até morrer. Se a sua vontade é usar droga, vai usar droga até morrer. Mas no dia que você falar com Deus que você não quer mais, que você precisa dele, Ele opera na sua vida e transforma. Esse povo estava lá 400 anos na escravidão. Um dia eles olham para cima e não aguentavam mais, e clama a Deus de coração aberto. E aí Deus opera na vida deles, mas Deus opera da maneira dele, não é da nossa maneira. Existe o tempo dele, não é mais o nosso tempo. Existe a forma que Ele vai usar para trabalhar isso, porque Deus é justiça, lembra disso. Para que Deus operasse na vida desse povo, o faraó tinha que entregar esse povo na mão de Deus. Deus não vai tomar nada de ninguém e dar para outra pessoa, não faz isso, a não ser que você não está valorizando aquilo, está fazendo de maneira errada. Porque Deus deu a terra de Canaã para o povo dele, porque o povo que estava em Canaã estava sacrificando os próprios filhos para deuses Baal, esses deuses minúsculos. E aí Deus foi lá e entregou a terra. Justiça. Então, para Deus operar na vida desse povo, eles tiveram que clamar, e o faraó tinha que entregar na mão dele. Por isso que Deus mandava uma praga, e depois mandava, primeiro ele mandou Moisés falar com o faraó: liberta meu povo, para que meu povo preste culto a Deus lá no deserto. A palavra deserto você vai ver daqui até no final da Bíblia, porque no deserto é que o crente é formado, não mais nas concupiscências. Liberta meu povo. Da primeira vez o faraó não libertou, veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, e quando chegou a 10ª praga, que era a morte dos filhos unigênitos, aí o faraó não aguentou mais, e aí ele entrega, fala: eu estou te dando esse povo para você, agora é seu. E aí bastou a palavra dele, porque a palavra de Deus tem poder. E quando ele deu a palavra para Deus, falou: agora esse povo é meu, agora eu cuido desse povo, agora eu defendo esse povo. E Ele defende cada um de nós. Quando nós viemos aqui, a mesma maneira, a partir do momento que você e eu nos entregamos a esse caminho e começamos a formar uma família, caminhando, aprendendo, fazendo a vontade de Deus, Ele cuida de nós, de cada um de nós. Aí o faraó, para mostrar quem é o faraó, como que é o homem que dá a sua palavra hoje, amanhã ela não vale nada, porque a palavra do homem hoje não vale nada, não vale nada. Você vai no cartório, você registra, faz o negócio e o cara não te paga. O homem hoje não tem palavra, antigamente tinha um pouquinho. E aí, para mostrar para você como que é o ser humano, depois que o faraó deu todo aquele povo, que já estava para atravessar o mar, o faraó vem de volta, porque arrependeu e queria de volta. Só que agora o faraó tinha um probleminha. Ele tinha um probleminha? Não, ele tinha um problemão, porque ele deu aquele povo nas mãos do Senhor, ele deu a palavra dele. E aí, quando o povo vê o próprio faraó com os seus soldados vindo buscar eles, tremeram, ficaram com muito medo, porque depois que ainda tinha morrido os primogênitos, adivinha a raiva, a ira que ele estava. Mas aí vem a palavra de Deus falando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque nós também andamos com Deus. Aquele povo ia aprender isso.
mostrando para mim e para você que nós só vamos aprender o conhecimento da palavra e a confiar em Deus a partir do momento que nós passamos por essas dificuldades e Ele atravessa junto, Ele abre o mar. A partir daquele momento que Ele abriu o mar e aquele povo entrou no seco, aquele povo chega do outro lado no deserto, confiando mais em Deus, aprendendo mais de Deus, porque só vamos aprender na caminhada, porque é na caminhada que Deus faz os milagres, mas tem que ter força de vontade, não importar com as barreiras que vai acontecer, que vai ter sempre dificuldades, igual Davi já era para ter desistido no começo, quando a sua família não acredita, bastava ele acreditar, e aí ele continua avançando. O primeiro obstáculo, que foi o gigante Golias, quando Saul chega e olha para ele e fala: você é pequeno demais, você não vai dar conta, você não vai conseguir, já vai fazendo com que a fé diminua. Não, a fé do crente firmado na palavra, na dificuldade é que ela cresce mais ainda, porque você passa por esses obstáculos. Não importa que as pessoas falar para você, não vai dar em nada, isso não vai crescer, isso não vai fazer o quê? Vai, porque é a obra de Deus, e a obra de Deus sempre cresce no tempo determinado por Ele. Não sou eu que tenho poder, é a palavra de Deus. Apenas aprendemos e continuamos passando para as pessoas aprender e entender de verdade o que Deus tem na vida. E naquele momento de maior dificuldade, aquele povo passa pelo vale da sombra da morte, glorificando o nome de Deus, porque aprenderam mais uma lição. Se você estiver com Deus, não importa que não tenha porta lá na frente, Ele abre, Ele põe uma porta e abre para você. Foi assim na vida desse povo. Não tinha como eles atravessarem aquele mar, não tinha jeito de atravessar, mas para Deus nada é impossível, e Deus abre o mar e atravessa todo aquele povo, e eles aprendem mais uma lição, assim como Davi aprendeu: mesmo que passe pelo vale das sombras da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Glória a Deus. Em 2 Samuel 5, 2 Samuel 5, do 1 ao 7. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falavam a Davi dizendo: não entrarás aqui a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Aqui Davi se torna aquilo que Deus tinha falado lá no começo, lá atrás, porque ele acreditou de verdade. Aqui as pessoas que perseguiram Davi junto com Saul estavam aqui, transformando ele em rei deles. Aquelas pessoas que tentaram matar Davi, agora estavam aqui glorificando a Deus e glorificando a Davi. Por quê? Porque Davi teve fé e acreditou em Deus. Acreditar na palavra de Deus é quando nós passamos por dificuldades e continuamos avançando. Davi passou várias e várias dificuldades na vida dele, mas foram cada uma daquelas dificuldades que Deus colocava é que fazia com que ele crescesse espiritualmente cada vez mais, acreditando de verdade em Deus, acreditando que sem Deus ele não era nada. E a mesma coisa somos nós, sem Deus nós não somos nada, porque Deus sabe trabalhar dentro de nós, espirituais. Sem Deus nós não conseguimos vencer batalha contra o mal, porque o inimigo é invisível, ele manipula, ele transforma,
Mas se você tiver Deus no coração, o Senhor Jesus, Ele opera junto conosco, Ele luta conosco, porque Ele é o nosso pastor. As ovelhas nunca teriam a mínima chance contra um urso, contra um leão, contra um lobo. Por isso elas sempre precisarão do pastor, porque o pastor com cajado defende as ovelhas. O Senhor Jesus com a palavra defende cada um de nós, que também somos ovelhas, porque nós não temos força para lutarmos contra o mal, contra as potestades, mas Deus tem todo o poder e toda a força. Prepara uma mesa perante mim. A partir desse momento aqui, o povo que perseguia Davi, olha a glória de Deus. O povo que estava perseguido, tentando matar Davi, nesse momento estava na mesa. Davi comendo na mesa com os inimigos debaixo dos pés, porque Deus fez a obra na vida dele, porque Deus faz a obra na nossa vida. Acreditar em Deus é o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra, aprendendo, caminhando. Momentos de dificuldade sempre vão acontecer, em todos os grandes homens que andaram com Deus, aconteceram, e vai acontecer mais ainda, porque essa caminhada é infinita. Enquanto nós estivermos aqui na terra de carne, com o Espírito Santo dentro do coração, vai haver batalhas, vai haver dificuldades. É por isso que tem muitas pessoas que desistem no meio da caminhada, não aguenta a tribulação, não aguenta as pancadas, mas não aguenta, porque Deus nunca coloca um peso na sua coluna que você não consegue carregar. Ele sabe certinho o peso. Você desiste porque quis desistir, não porque o peso era forte demais na coluna. Em Efésios 6, 10, 17, a palavra de Deus fala assim, Efésios 6, 10, 17, Efésios, está lá no Novo Testamento, lá, Efésios, olha com quem é a nossa luta, por isso que somos ovelhas. O inimigo desde o princípio ele começa a manipular. Deus permite, claro, para a gente ter o conhecimento do bem e do mal, mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, agora nós podemos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, de deixar seu Filho morrer na cruz para que nós fôssemos salvos. Aí nós vamos entender o verdadeiro sentido da palavra. Efésios 6, 10, 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o homem, porque de trás dele está sendo manipulado para nos atingir, porque agora nós somos povo de Deus. Sempre o diabo não vai querer que você fique do lado do Senhor. Quando você estava no mundo, para ele tanto faz, está no mundo já é dele. Se você morrer vai para o inferno, porque a palavra fala, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então ele não está nem aí com você, mas tenta virar crente que você vai ver tanta bordoada que você vai levar, e aí o trem não vai de jeito nenhum. Então por isso que o Senhor está falando, nós temos que lutar contra as potestades. Por isso que a partir daquele momento que Deus tira aquele povo da escravidão, né? Moisés não estava lutando com o faraó, ele estava lutando com a potestade que estava manipulando o próprio faraó.
Porque o faraó falava, não, deixa eles prestar culto aqui mesmo no Egito, não tem problema nenhum, está na palavra. O faraó falava desse jeito, não leva para o deserto, não, presta aqui mesmo, deixa aqui junto comigo aqui. E foi até que o Senhor apertou, e aí quando Deus entra no negócio, Ele entra para ganhar, porque Ele nunca vai perder uma batalha. A mesma coisa aconteceu na vida de Davi. Todas aquelas dificuldades que ele foi passando, ele foi crescendo. Por isso ele escreve esse salmo. A tua vara e o teu cajado, né? O escudo, a palavra de Deus, que através dessa palavra nós aprendemos a nos defender. Igual quando o diabo chega em Lucas 4, se não estiver enganado, e fala para Jesus, transforme essas pedras em pães, e Jesus começa a pregar a palavra para ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca que sai da boca de Deus, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos fortalecer, de nos guardar, porque somos ovelhas, que as ovelhas não têm condições de lutar contra o mal se não tiver. Por isso que o Espírito Santo agora é colocado dentro de nós. Quando Deus permite que Jesus Cristo vá ao deserto ser tentado pelo diabo, a palavra de Deus fala, Jesus foi batizado e veio sobre ele como pomba o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento o Espírito Santo o guiou para o deserto. Agora ele não foi sozinho, o Espírito Santo o guiou para o deserto. É o Espírito Santo que nos guia nessa caminhada. É Ele que nos protege. Quantas vezes Davi passou por momentos de dificuldade, por perseguições, e o Senhor o livrava. O Senhor o livrava. Quando acontece do pecado dele lá com Betseba, e que ele manda matar Urias, o marido de Betseba, Deus, o que Deus fala para ele? Por que você fez isso? Se tivesse me pedido mais, eu teria dado a você. Olha a intimidade que Davi tinha com Deus. Mas Davi se arrepende de verdade, aprendeu mais uma lição. Nós estamos sempre aprendendo com a palavra do Senhor. Não é à toa que ele escreveu todos esses salmos. Não todos, né? Mas a maioria dos salmos ele escreveu. Cânticos para o Senhor, agradecidos por tudo aquilo que Deus operou na vida dele. Antes era uma criança, que não tinha nada, cuidava de ovelhas. De repente ele se torna rei de 12 tribos, das 12 tribos de Israel. O poder, tudo Deus deu para ele, porque ele teve uma caminhada com o Senhor. Porque ele passou por dificuldade glorificando o nome de Deus. E às vezes coloca um pouquinho de dificuldade e a pessoa já quer morrer. Eu não aguento isso, eu não sei mexer com isso, eu não sei. Ora, o verdadeiro poder da intimidade com Deus está na oração. Ora, quando Jesus Cristo estava para ser entregue, ele ora para Deus naquele momento de maior angústia, que o suor estava saindo sangue. Ainda fala para os seus discípulos, nem uma hora pudesse orar, e ele orou 3 horas. Na segunda hora que ele orou, o anjo veio e o fortaleceu. Ele ainda orou mais uma, e aí pegou aquela cruz e carregou e apanhou, mostrando que a oração, ela tem poder. Não existe crente sem oração. O crente que não ora não é crente. O crente que não ora, a qualquer momento ele sai da igreja. O crente que não tem oração todo dia na vida dele, ele não dá conta da dificuldade, porque ele só pensa da maneira dele, do jeito dele. Aí o diabo começa a cutucar. Por quê? Porque não ora, não tem intimidade com Deus, e acha que tem. O problema maior é que acha que tem, porque aí acha que está na razão. Igual Judas Iscariote, estava andando com o povo, estava vendo os milagres, fez parte daquele povo fazendo milagres, mas os olhos só estavam nas coisas materiais, só materiais. Provavelmente não orava com Deus. E no momentinho de maior, entrega Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele entregou a salvação por 30 moedas de prata. Quantas pessoas têm entregado a sua salvação por causa de ouro e de prata? Está se perecendo, não consegue enxergar, não dá moral para a palavra, acha que tudo é porque o diabo engana. Mas o tempo está chegando, porque quanto mais tempo passa, mais perto de vocês e nós ficamos do encontro com o Senhor Jesus. Em João 20, para finalizar, a palavra de Deus fala assim, João 20, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus Cristo estava nessa condição, um corpo glorioso. Depois de 3 dias de ter sido crucificado, ele ressuscita. E a morte agora não tem poder sobre o crente, não tem poder sobre nós. Mas nós temos que caminhar até o final. Até o final nós temos que caminhar. Porque em Salmo 23 fala assim: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Então o verdadeiro sentido da palavra é você caminhar até o final. Vai haver momentos bons, vai haver momentos ruins, vai haver momentos de dificuldade, mas continua caminhando, porque isso faz parte do crescimento. Jesus Cristo estava nessa condição de corpo glorioso, porque também fez a mesma coisa, caminhou até o final, glorificando o nome de Deus, ainda salvou um que estava do lado dele na cruz, tanto que era o poder da palavra do Senhor. Até na cruz Jesus ainda consegue salvar um que se arrependeu de verdade. Tomé também aprende uma lição, porque disse que só ia crer quando ver as feridas do Senhor Jesus. Mas você sabe por que Jesus aparece também para Tomé? Porque Tomé também caminhou com Jesus até o final, até o finalzinho. Teve aquele momento que todos eles correram, mas Jesus já sabia que isso ia acontecer, fazia parte. O próprio Jesus falou: deixai-o ir, deixar eles irem, levai só a mim. Jesus já sabia. Por causa dessa caminhada até o final, foi que Davi se torna segundo o coração de Deus, porque também não desistiu. Enfrentou obstáculos, enfrentou toda a gama do mal em cima dele, mas Deus estava com ele também. Passou por Golias como se Golias nem existisse, enquanto que todo um batalhão de soldados estava morrendo de medo. Chega Davizinho lá e acaba com a festa. Por quê? Porque confiou em Deus de verdade. Confiar em Deus faz você avançar em dificuldades onde as pessoas nem entrariam. Você entra e passa, glorificando o nome do Senhor. Davi enfrenta todas as perseguições, mas nada acontece com ele, a não ser o crescimento. Porque quanto mais o diabo batia, mais martelava, mais Deus fazia com que Davi crescesse. Porque esse é o verdadeiro sentido do crente. Cresce é na dificuldade. É no deserto que Deus dá maná para o povo alimentar e acreditar mais ainda nele. É no deserto que Deus coloca você, mas Ele coloca uma sombra, e naquela época era para mais de 1 milhão de pessoas. O povo andava no deserto debaixo da sombra, então não era tão difícil, porque Deus sabe as nossas limitações. Por isso, quando vier a dificuldade, glorifica o nome de Deus e avança, porque é assim que Deus olha para você e fala: está ficando crente, está ficando grande, está aprendendo, está crescendo. É assim que o crente cresce, é na dificuldade. Quando está facinho demais, que está bonzinho demais, aí pode desconfiar que tem alguma coisa errada. É igual você pregar a palavra e todo mundo aplaudir. Pode parar que está errado, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, se você pregar a palavra, ele quer jogar é pedra, porque não engole a palavra de Deus. Vai contra os princípios, tudo aquilo que aprenderam. E a palavra de Deus vem para salvar. Então, para salvar, você tem que ter mudança e transformação. Por isso, através dessa palavra, através desse salmo de Davi, nós aprendemos mais um crescimento espiritual. Que nós temos que confiar em Deus. Quando nós confiamos, Ele coloca-nos em momentos de alegria, em doces pastagens, com águas correntes. Mas também haverá vale da morte, mas Ele estará junto conosco. E nós vamos passar, para que as outras pessoas olhem e vejam que sem Deus não tem como a gente passar por esses lugares. E aí elas vão acreditar também. Porque o verdadeiro sentido da pregação
é fazer com que mais pessoas se rendam aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos dando crescimento, de fé em fé, de glória em glória, acreditando sempre, de verdade, de coração, que Deus está dentro do nosso coração, nos guiando. E mais cedo ou mais tarde Ele vai abrir outra porta, porque é assim que Ele sempre faz. Ele sempre abre porta para o crente firmado na palavra. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Irmão Júlio, vem orar. Amém. Obrigado, Deus, por nos fazer entender a sua palavra aqui hoje. E que o Senhor venha abençoar nós a cada dia, né? Dando entendimento, sabedoria. E abençoar os irmãos que não puderam vir também, né? Que o Senhor nos leva com segurança para nossas casas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.